Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio de Espada e Planeta. Eu sou o Demi Rafael e desta vez não é o Marcelo que está hosteando aí o podcast do Clube do Livro da Terceira Terra, né? Sobre ficção especulativa, como ele adora falar. E hoje aqui comigo está o Dibor. Olá pessoal, boa noite e que o sol de Tatooine não queime vocês. Está o Marcelo Skywalker, do Jedi Center. Olá pessoas, e eu não sei o que falar. Não precisa falar nada, só dá um oi. Não precisa, o Marcelo detesta quando a gente tenta imitar o Nerdcast, então não precisa falar nada. Ele não tá imitando nada, né? É só... Enfim. Gente, o Nerdcast não inventou o formato podcast, não, calma. E essa é a Luísa. Oi, gente, eu amo a Gregor S2. Pronto, falei. E fechando aqui nossa equipe, o Beto Chopper. Acabou de sair do poço de Sarlacc. Poxa, e não foi resgatado por um Jedi de barba, né? Que pena. Saí sozinho mesmo. Pois é. Não vou esperar meu príncipe encantado, não. Pois é. Hoje nós vamos comentar sobre o livro Kenobi, que foi uma sugestão minha pro Marcelo. Aí ele fala, nossa, de novo, você não quer ficar marcado aí por ficar falando de Star Wars e tal? Tudo bem, você pode falar se quiser. Mas então... Peraí, o problema como se você se importasse, né? Como se você já tivesse um podcast. Exatamente, né? Poxa, que problemão pra mim ficar marcado por Star Wars. É porque o Espada do Planeta tem essa missão, né? Que é um clube de livros. Então falar de livros de ficção científica, livros de fantasia, né? Ou ficção especulativa, como ele costuma reunir. E eu realmente gostaria de participar de outros episódios, tal, mas calhou que eu só participei mesmo do Star Wars e agora de novo. Mas fazer o que, cara? Se a safra de livros de Star Wars, assim, atuais tem estado muito boa, né, cara? Eu tive uma ideia, cara. O próximo a gente faz sobre 50 tons de cinza. Vai todo mundo aqui discutir sadomasoquismo. Essa maravilha. Nem tem tanto assim, pelo menos não pelo filme. Mas... A galera se entregando. Enfim. Ah, cara, eu sou casado, minha mulher gosta dessas portonas. Ela gosta de 50 tons, gosta de crepúsculo. Veio o papo da minha mulher que gosta, hein? Mas cara. Aquelas correntes não tem nada a ver. Enfim. E olha que é verdade. Não é? Mas enfim, como ele não leu o livro, não teve tempo, ou disposição, ou vontade pra pegar o Kenobi, eu basicamente reuni a galera do Holocast pra gente poder comentar sobre o Kenobi. Porque além de ser um livro muito legal, ele tem um diferencial, assim, que ele teve o lançamento bem recente aqui no Brasil, né? Então eu acho que seria interessante, assim, pra galera que acompanha o Espada do Planeta, pra os ouvintes da Terceira Terra poderem também ter acesso ao livro. Não é todo mundo que curte comprar e-book, não é todo mundo que curte ouvir audiolivro. Então seria legal pegar a edição nacional e ler. E, inclusive a gente está com uma bem heterogênea assim, dos meios que cada um de nós leu, né? Eu peguei pelo audiobook, né, no Audible. O Daniel leu o e-book. Eu acho que a Luísa também, apesar de ter ouvido um pouquinho, né, do e-book. O Marcelo e o Beto leram a edição nacional. Então vai ser legal porque a gente vai poder ter uma opinião bem variada assim, sobre o livro. Antes da gente falar um pouco sobre o livro, só queria ressaltar que ele foi escrito pelo John Jackson Miller. Ele foi publicado em 27 de agosto de 2013. Isso nos Estados Unidos. Nós estamos em maio agora, no momento da gravação. Eu acho que o Kenobi saiu em março. Foi em março ou foi em abril, Marcelo, você lembra? Foi em março, se eu não me engano. Então saiu em março de 2015 aqui no Brasil. E a versão de audiobook, ela é narrada num ótimo trabalho de Jonathan Davis. Outra coisa curiosa é que o John Jackson Miller, e esse foi o motivo que eu peguei o Kenobi na Audible para poder ler, ele é o mesmo autor que escreveu o A New Dawn. Então, assim, eu gostei bastante do A New Dawn, que a gente já comentou aqui no Espada do Planeta. E por isso eu achei que valeria a pena correr o risco, né, de pegar o Kenobi. Ah, mas sobre o John Jackson Miller, cara, eu já tinha gostado muito do New Dawn, que na verdade o caso é o seguinte, eu comecei a ler Kenobi, só que eu achei o início um pouco lento e tal, aí eu parei um pouco, fui ler outra coisa. Também achei. Aí eu fui ler a New Dawn, tá todo mundo falando bem. Eu gostei pra caralho
eu devorei o livro, assim. Também, eu pensei, não, o Kenobi tem que ser bom, então esse cara é muito bom. Eu fui ler e realmente não me arrependi. Assim, ele, por enquanto, pelo menos, ele é o meu escritor favorito de Star Wars. E olha que eu gostava muito do outro menino lá, que eu esqueci o nome, o Drew Karpyshyn, eu acho. Ele é muito bom, mas eu acho que eu gosto mais dele como escritor de Mass Effect. Mas o Drew Karpyshyn... Eu gostei tudo, mas assim, eu achei ele divertidinho, não achei isso não, meu Deus. Olha, eu vou te falar, eu já li dos livros de Star Wars? Eu já li 2 vezes e meio Kenobi e, assim, a segunda vez eu gostei ainda mais dele, cara. E eu ia até brincar, porque você pega, assim, bons autores, eles começam com o J.J. Então, pô, o cara é John Jackson, J.J. Miller, então o cara é bom. Mas o John Jackson Miller, ele tem muito mais experiência de Star Wars do que simplesmente os novels. Porque ele também já escreveu bastante, assim, em quadrinhos, né? Inclusive, é curioso ver, assim, quem conhece o histórico do John Jackson nos quadrinhos, porque ele encaixa alguns elementos dos personagens dele e tal. Porque, quer dizer, eu na verdade não tenho certeza se ele criou o Zane, lá do Old Republic, mas ele escreveu muito pra ele. Eu acho que foi ele que criou. Ele chega a citar o Zane, assim, na história. E quando eu vi, assim, quando eu peguei isso na segunda vez, eu achei genial, cara. Ele cita bem por cima também, né? Só dá existia um cavaleiro na Antiga República. Exatamente. Ele cita vários personagens, assim, muito en passant. Mas, antes da gente entrar aí nos comentários mais detalhados, eu vou pedir aqui pro Marcelo dar aí o plot geral, né? A premissa desse livro. Bom, ainda bem que pode cortar, né? Mas... Não vai ter muita edição não, cara. Então, acerta primeiro. Tá bom, beleza. O livro, ele se passa aproximadamente 1 ano do final da Vingança do Sith. Ele acompanha o Kenobi, a jornada dele em Tatooine, a preocupação que ele tem em ter que cuidar do Luke e se manter oculto também, se passar despercebido e ao mesmo tempo... acaba sendo a maior preocupação dele, né? Se permanecer oculto mesmo, sendo que problemas vivem acontecendo ao redor dele. Ele tenta manter distância. Ele falha miseravelmente. Ele falha tanto quanto o Luke falhou naquela caverna, cara. Sabe que eu uma vez, quando eu ainda estava estudando, né, na graduação, eu invadi uma aula de um amigo meu que estava estudando letras e tal, e eu fui ver uma aula de literatura dele. E a professora falou um negócio muito engraçado, que o Galahad tem a aventura das aventuras. Quer dizer, por onde ele passa, as coisas vão acontecendo, as aventuras vão surgindo. É a mesma coisa com o Kenobi, cara. Onde esse Jedi passa, as aventuras vão surgindo, quer ele queira ou não. Mas realmente... E não, às vezes ele não quer. Exatamente. Então, realmente aconteceram ou ele conta assim, né, cara? Porque ele pode estar só falando, cheguei lá e todo mundo fez acontecer, eu peguei de mulher. Não é o livro em primeira pessoa, então... Mas quem disse que ele não escreveu como Ghostwriter? Kenobi, Ghostwriter. Eu acho extremamente curioso que o cara chega num planeta em que todo mundo se conhece e tal, e a ideia dele de sumir e desaparecer e tal é sendo o diferentão, né? Que todo mundo, obviamente, acha esquisito e tem uma curiosidade natural de saber de quem se trata. É famoso que o conceito desse livro é como se fosse um velho oeste, né, no universo de Star Wars. E o Ben faz o papel do cara desconhecido que chega e tenta... Chega, pega as mulheres. Inclusive, o Marcelo Dior, né, o Marcelo Ferrari da Terceira Terra, ele sempre coloca uma música pro Espaço do Planeta que é do Jamendo. Então, apesar da gente pagar BMI, ele gosta de pegar essas músicas de autores desconhecidos, até pra fazer uma promoção e tal, promover os caras. E eu vou fazer um pedido a ele, né, que seria legal colocar uma música de fundo, assim, meio western, né, meio faroeste aqui pra esse livro, porque é todo o clima do livro, né, cara? Tem de tudo, de estouro de manada. Com certeza, cara. Excelente. Resgate no cavalo. A pessoa atirando blaster pro alto. Blaster não, arma de raio. Arma de raio. Depende, na minha versão é blaster, mas a gente fala sobre isso. Bom, mas termina de dizer assim o plot geral. Então, basicamente, ele vem, traz o Luke, tenta não se mover em problemas, mas problemas chegam até ele, né? Ele é um verdadeiro imã de problemas. Ele... eu não tô lembrado, porque eu li há algum tempinho já, mas ele tem alguma relação com o pessoal de uma comunidade que chama Pica Oasis. Oasis Picão. Oasis. Assim, eu tava até ouvindo novamente o início, porque tava um pouco mais distante assim na memória. Parece que é porque tem uma flor,
sei lá, um vegetal, uma coisa assim, que se chama pica, né? Que cresce na região do oásis, não é isso? Aqui não é flor, não. Tá pra nascer um pé de pica na minha casa. Mas eu entendi que era mais ou menos isso, não era não? Ele não fala isso no livro. Eu não prestei atenção. Eu não quero saber. Presta atenção na pica, se é isso mesmo, cara. Tá nem subindo. Eu não lembro. Pica é uma fruta doce que cresce nos oásis. Parabéns, A teoria da brasileira muito sacana piada se pronta. fortalece. Mas é sério, tá aqui. Colhida muitas vezes pelo povo da areia. Ele é usado para fazer bebidas alcoólicas. Aí tem Uma uma pica, foto, duas picas, três tem uma picas. foto de uma velha entregando uma pica pro Anakin, sabe? Ai, que desgraça, gente. A teoria do brasileiro sacana de Star Wars se fortalece. Tu chega pra mulher, vai querer pica hoje. Aí você tem os artigos na Wikipédia. Bolo de pica, oásis pica. O que não é estranho, né, cara? Porque o que acontece de pica naquele oásis, né, cara? É verdade. Caraca, parabéns, cara. Apesar do nome do livro ser Kenobi, a maior parte do tempo você passa mais com os habitantes, né, do oásis. Não, eu não acho que é a maior parte do tempo, não. Ele, assim, é bem dividido, assim. Isso que eu achei uma coisa interessante do livro, porque essa narrativa assim, do Kenobi convivendo, tentando se esconder, mas, na verdade, acaba acontecendo um problema e ele tem que lidar com a situação antes de poder voltar pro isolacionismo dele, né, de proteção do Luke. Mas aí o que acontece? Que a gente tem uma narrativa que mostra o cotidiano e os problemas da vida da galera em volta desse oásis. Tem a solitude do Kenobi, dele tentando conviver com isso, se integrar, e ao mesmo tempo lidando com os problemas dele não conseguindo fazer isso. Até porque nesse meio tempo ele vai tentando meditar e falar novamente com o Qui-Gon, sem nunca ter um sucesso claro. E a gente ainda tem um outro personagem fenomenal, né? Que é o Ayark, ou a Yark, como a gente acaba descobrindo, que é uma Tusken Raider, uma guerreira, assim, que é uma das últimas veteranas, assim, de luta dos Tusken, quando depois do grande massacre causado pelo Anakin, né, e fala isso no início do livro, que desestabilizou completamente a dinâmica dos Tusken na região, né. Então mostra bem o lado deles, assim, e constrói bastante a cultura do Tusken, que foi um dos elementos, assim, que eu achei mais interessante dentro do livro. Então vão ter todas essas narrativas em paralelo, assim, e integradas na história, o que eu achei uma coisa sensacional. Aliás, a revelação da Yark é a coisa, assim, que me explodiu a cabeça, assim, foi o oposto, que eu fiquei, meu Deus! Eu achei muito legal, cara, e a construção do personagem é bem interessante, né, que é uma personagem diferente, você pega os Tusken, que eram tratados, assim, basicamente como animais, quase, né, como monstros aleatórios, e você dá uma profundidade muito grande através da Yark, né? Aliás, na versão original, ela é chamada pelos colonizadores, né, pela galera do Oasis, de Plug Eye. Como é que ficou na tradução o nome dela? Olho de rolha. Olho de rolha. Sim. É engraçado que ser olho de rolha, porque pela impressão que eu tive no audiobook, o olho com o olho dela, ela substitui por uma pedra, uma joia, uma coisa assim. Eu achei que era um cristal de lightsaber. Por muito tempo eu achei que ela catou um cristal de lightsaber e botou no olho. Ou de um Krayt Dragon, né, cara? Eu achei muito lightsaber porque eles citam, né, aquela história do dobrador de vento lá e do... E de que ele tinha... Que era, obviamente, a força. Achei que, por um acaso, ela ficou com o lightsaber e botou no olho. Mas aí... O último dobrador de ar. Sim, ele fala isso, eu ri pra cacete, velho. Apesar de que corrigindo lá no Holocast, hein, cara. Acho que não é dobrador de ar, não. Eles chamam de outra coisa. É dobrador, cara. Acho que... Ah, não vou pegar o livro agora, mano. Mas eu acho que falaram outra coisa. Mas, então... a gente falou mais ou menos do plot. Eu gostaria de pedir que vocês falassem alguns momentos que vocês curtiram bastante e tal. Então, começar aí pela Luísa. O que você achou mais interessante aí no livro, além de... Bom, pode falar também o Kenobi S2. Eu gostei muito da Yark, tipo, porque ele começou primeiro com um personagem que você nunca tinha visto as coisas do ponto de vista de um Tusken. Os Tuskens eram sempre os monstrinhos que andam por aí, eram os inimiguinhos e tal, então, tipo, você nunca tinha visto as coisas do ponto de vista Tusken. Não só isso, tipo, o livro, quando chegava na parte da Yark, tipo, o jeito de pensar é diferente e tal, o jeito da narrativa era diferente. E quando eles botam que, na verdade, é uma mulher,
dá toda sabe, uma perspectiva diferente, porque Sim. também tem aquela parada de que é uma cultura patriarcal e tal, e tipo, a situação ruim que eles estão por causa daquele massacre da Anakin. Aliás, apesar de não gostar muito de como fizeram a Anakin No episódio 2. no episódio 2 e 3, tipo, eu gostei de como fizeram as referências ao Anakin no livro, eu gostei de como... É que, na verdade, não são nem tanta referência, assim, quer dizer, tem a referência pela parte do Kenobi, né? Sim. Mas é muito o impacto que as ações dele geraram, né? Sim, e eu gosto de ver o Obi-Wan tentando lidar, tipo, falando sozinho, né, praticamente o livro todo, tentando lidar com o que ele fez, que é uma coisa que pra mim faltou no episódio 3, por exemplo. Sim. E é ele tentando lidar com, tipo, e ele deixa claro que ele acha que matou o Anakin ali. Sim, ele não verdade. sabe que o Anakin virou Darth Vader ainda. Ele fala assim bem no início, né, que nesse tempo ele ainda acha que ele matou o Anakin e que ele se sente culpado, responsável pelas coisas que aconteceram, né? E exatamente aquilo que a gente tava até falando do episódio 2 outro dia, que, tipo assim, que ele negava muito o que tava acontecendo, né? Tipo, ele via as coisas acontecendo, ele negava. E ele lidando com isso. O poder da negação é muito forte. Eu de início tava meio assim, achando chata aquela parte da moça que tem os filhos e tal, esqueci o nome dela agora, Ana Lin. Só que eu achei interessante. Era uma coisa que ficava perturbando ele. Isso é E a parecia com N. Nossa, cara, que sacada do John Jackson Miller colocar um negócio desse, né, cara? Ela fala, você pode me chamar de Anne. Mas eu não vou chamar, não. E ela chega a ficar revoltada no final, né? Você, não, me chama de Anne. Meus amigos me chamam de Anne. Ele, não, cara, para com isso. Dá pra chover, fica nesse oásis do que antes de chamar de Anne. Eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado só que ele tá tentando não ser muito íntimozinho, né? Não, mas é claramente... É que em português se perde um pouco. É claramente o problema disso. É que em português se perde um pouco, que fica... sei lá, mas ainda dá pra pegar, mas ele se perde um pouquinho ainda. Mas enfim, eu só achei interessante, apesar de no início parecer meio chato, você não entender muito por que você está contando a história dessa galera, nada a ver. Exatamente. Eu gostei de como, no fim das contas, a trajetória dela afetou muito ele. Inclusive, eu acho que esse livro é interessante você ler e depois ler ele do início, porque acontecem coisas no final do livro que você vai entender que aconteceram lá no início. Então ele dá uma outra perspectiva, assim. E às vezes, se você tem uma leitura mais demorada, assim, você acaba perdendo esses detalhes. E quando você tem essa segunda leitura, é interessante assim, você rever. Porque aquele primeiro saque da Plug Eye, ou da Olho de Rolha, ele acontece logo depois de um dos personagens, né, o Oren Galt, ele fazer um ataque fictício de Tusk, né, da galera fantasiada de Tusk. Então isso foi uma parada que prejudicou aquele grupo, né? Então a galera morreu assim por causa da ação que ele já estava fazendo. Aliás, o Oren, eu achei um vilão muito interessante. Porque ele mostra que Star Wars você não precisa ser um Sith Darkseid fodão pra ser o vilão, sabe? É um cara que... ele, né? Eu acho que ele tem problemas comuns, assim, sabe? Eu acho que o mais interessante é que, assim, essa história não tem vilão, se você pensar bem. Assim, são personagens, sabe? São personagens complexos. Nem o Warren, exatamente, é um vilão. Claro, no final ele acaba virando um escroto, não sei o quê. Ele se torna um vilão da história. Mas ele não é um vilão, é um personagem incrível, assim, da narrativa. Aliás, tal como a Plug Eye. O final dele é totalmente aquele final Darkseid do Force Unleashed, sabe? Ficou lá preso, sendo usado pelos Tusken Raiders lá, cara. É então, totalmente aquele final. Beto, aproveita e conta aí quais foram os seus melhores momentos, assim, que você menos gostou também aí no livro. Assim, eu vou fingir que essas historinhas são de verdade, né? Porque o Obi-Wan adora contar, tipo, meu ponto de vista, não sei o quê. As de menina, tudo indo em cima do Ewan McGregor. Eu não sei o que você está achando de estranho nisso, é óbvio, gente. Cheguei lá, peguei todas as mulheres. Todas as mulheres dão em cima dele, né, cara? Então, cheguei lá, peguei todas as mulheres, choveu pica lá, foi pegar, não pegou ninguém, mas... Não, todas me queriam. Aí aconteci, resolvi o problema da mulher.
mulher, dei dinheiro, mandei ela pra faculdade, matei ainda um dragão no final. Só Se duvidar, ela dragou também, né? no final descobre se ele matou uma galinha no final. Ele só aumentou um pouco o tamanho da galinha. Era um rato, né? Um wombat. Eu gostei muito de certas cenas do livro, tipo, somente aquela dele tentando salvar a mulher, que tá tipo, a filha dela resolve chutar o balde, aí um bicho lá, pegar o bicho mais arisco e sair pelo oásis, aí ela vai, a Anneli tenta salvar e ele vai atrás e salva, e usa até a força. Pô, mas sabe o que eu achei mais legal nessa cena? Foi a interpretação da Yayark da cena. Porque é engraçado, com o momento nenhum ela considera o Obi-Wan como o cara que tava fazendo... ele considera ela, né? Eu achei isso muito engraçado. Aliás, quando eu li. Isso é uma outra coisa que... Desculpa, Beto, mas, assim, uma coisa que eu gostei muito do livro, que as personagens femininas são muito bem trabalhadas, né, nesse livro. Achei lindo. Então, assim, você tem uma personagem... Uma das melhores coisas do livro. Pô, sensacional, cara, porque assim, você tem a Yark, que é uma personagem super complexa, assim, super forte, assim, muito bem trabalhada, pô, personagem sensacional. A própria Annolin, assim, Cadwell, que é a protagonista lá do Oasis, que é a viúva, dona lá da mercearia, não sei o quê. Pô, ela é muito bem trabalhada, tem a filha dela, tem a filha do Oren, né, que também é uma escrotinha, assim, mas você vê, assim, que, assim, como tem diversos tipos de personalidade, diversas formas, assim, como estão trabalhadas como pessoas, efetivamente, né? Sim, e principalmente no caso da Annelin e da Yark, tipo, elas teoricamente são opostas, mas elas como mulheres, elas têm uma ligação, tem uma ponte entre elas, tipo, ambas têm filhos, ambas têm os mesmos problemas do tipo, elas têm que criar os filhos, têm que proteger os filhos e tal, tem toda aquela coisa. Eu achei como, apesar de elas serem muito diferentes, elas têm muitas coisas em comum. E se sentem responsáveis pela comunidade dela, né? Sim. As duas carregam esse peso assim muito grande. Bom, voltando aqui as coisas. Vocês falaram do vilão, que é o Gaut lá. O Oren Gaut. Oren Gaut! Eu não curti tanto isso, essa parte do... Eu achei que ele podia ser um pouquinho menos, sabe? Eu acho que eles exageraram um pouquinho no Gaut. Podia ser um pouquinho menos. Ficou meio... Tipo, vou juntar um exército pra matar um cara, não sei o que. Tipo, achei legal. Não achei não, cara. Eu achei um pouquinho exagerado. É que eu acho que ele já tava a partir do ponto de, tipo, ele tava malucão já. Malucão, eu acho, na verdade... Ele já não tinha nada a perder. Que o Obi-Wan aumentou essa história. Ele foi 10 pessoas, ele botou mais 50. Beleza, mas posso te falar uma parada, cara? Eu, já conheci gente, assim, que nem essa personalidade, assim, extrapolada, obviamente, né? Mas você vê que é o tipo de cara que parece gente boa por fora, não sei o quê, mas você vai ver mais de perto, é um cara abusivo, um cara, assim, manipulador que não assume a própria culpa, né? Tá sempre jogando a responsabilidade. Exatamente. E em nenhum momento ele assume a culpa de nada, é sempre culpa dos outros. Isso não foi o problema. Sim, eu gostei muito da personalidade. A personalidade dele é muito boa. Eu achei só um pouco exagerado aquele final. Assim, que dele chamar a galera. Juntou 300 da pica, cara, lá. Se você encontra um maluco que enfia porrada em geral, cara, tu não vai sozinho, ainda mais o cara sendo um covarde, né, cara? Mas a galera nem vai... eu até entendo que foi um certo grau de histeria ali e tal, mas eu só achei um pouco exagerado. O Oren, ele tinha todo mundo lá do Pica Oasis na mão dele, né? Ele é o pica do Oasis, né? Pois é, cara. Ou que o pessoal do Pico Oasis cai numa pilha errada fácil, mas fácil. Contextualizando, assim, o pessoal da região, eles sofrem ataques do povo da areia, né? Então o Oren, ele estabelece um sistema de alarmes e alarmes colônicos, em português. Que quando você tá sofrendo um ataque, ele ativa e vai um pessoal ajudar. E, tipo, ele começa a cobrar por isso, só que ele começa a se endividar também. É uma milícia, né? É uma milícia. E ele tem o livro inteiro, ele tenta convencer um cara a participar tem uma grande fazenda de... Não, o detalhe é que o Oren me lembrou muito aquelas paradas que tem, assim, aqueles americanos rednecks que ficam protegendo a fronteira, sabe, contra o México. Cara, me pareceu muito isso, assim. Então, foi um plot meio machete essa parte, cara. Assim, eu não acho ruim. Eu só achei um pouco exagerado. Mas space. Mas, assim, terminando. Eu me gostei muito foi de detalhes desse livro, nem muito da história. Tipo, ele tentou consertar um erro do George Lucas, que a mulher chega lá e fala assim, olha, se você ficar sem capuz no sol, vai ficar parecendo um velhote. Excelente ideia.
perdi essa parte, cara, é muito bom. Cara, isso. Eu falei assim, já sei o que tá tentando fazer já. Ele comenta sobre porque ele se chama Ben também, né? Sim. E o livro é cheio dessas pequenininhas referências. Então, essas coisas pequenas que deixam o livro, dá um sabor pro livro. A história geral é bem simples, mas essas pequenas coisas tornam o livro melhor. E a zoação, só pra fechar aqui, a zoação do tipo assim, vou cuidar do Luke, mas de 6 em 6 meses eu olho ele, sabe? 1 ano. Mas ele chega a falar isso, né, cara? Porque assim, na verdade ia acabar sendo prejudicial pra ele se ele estivesse sempre do lá perto. E o próprio tio Owen não ia gostar disso. Por que ele não pegou... nesse livro, seria melhor se tivesse pego esse garoto e treinado ele de uma vez lá na casa dele, do jeito que tava a situação. Porque ele não correu perigo nenhum, pelas contas. Eu não sei, ele tentou isso com a Anakin, não deu muito certo, né, cara? Na verdade, pensando nisso agora, talvez ele não quisesse treinar o Luke primeiramente, exatamente porque, cara, e se eu falhar de novo? Mas o Anakin 2 na missão. Isso é muito legal, porque mostra os medos dele, né? Você vê que ele tá muito afetado. Sim. E mas você sabe que esse lado psicológico dele é muito bem trabalhado e eu achei fenomenal no livro. Sim, mas sabe o que é foda? Ele chega no filme e fala assim: garoto, deu merda, toma esse lightsaber aqui, vem comigo pra Alderaan. A primeira coisa que ele fala, cara. Mas, cara, quanto tempo ele já não tava lá no deserto só esperando isso? Tomou sol demais também. Né? Tava na hora. Beleza. Mas sim, aqui fecha a minha... Beleza. Daniel, o que você achou aí? Quais são os seus melhores e piores momentos no livro? Tava tendo a máquina, vocês estão ouvindo? Sim. Não é uma máquina, cara. É um vapor. É um Sandcrawler. Exatamente, cara. Tá com Javas aí o Daniel. Então, basicamente vocês já cobriram boa parte do que eu ia falar, mas eu acho interessante comentar também sobre a reação de alguns fãs. Eu estava vendo no Goodreads, né, que é aquele site que os leitores avaliam os livros e tal, resenham. E ele estava falando o seguinte, eu encontrei uma crítica muito interessante dizendo, eu acho que esse livro é bem escrito e tudo e tal, mas eu achei horroroso. Porque me venderam como sendo um livro do Obi-Wan, tem uma ilustração muito bonita do Obi-Wan na capa e não tem o Obi-Wan. Você não vê a história do ponto de vista dele. E eu falei, o que esse cara bebeu? Esse é o ponto forte do livro. Foi outro livro que o cara leu, não é possível. Não, ele queria ler outro livro. Ele queria ler outro livro. Acho que isso foi erro de expectativa. E aí, exatamente, um erro de expectativa. Ou ele alega que foi induzido pelo marketing da parada. Eu não sei se eu concordo muito com isso, não, mas até eu não. Eu acho que a história foi sobre Obi-Wan, sim. Eu acho que o que ele esperava era Obi-Wan matando os Tusken Raiders e yay! Tipo, e não era pra ser isso mesmo, gente. Cara, eu esperava algo do treinamento dele com o Qui-Gon, alguma coisa assim. Eu não esperava isso. Eu não esperava isso e eu acho até que mostrou demais. Eu acho que não tinha nada a ver com ficar macetando essa história do treinamento do Qui-Gon, que não sei o que e tal. Acho que isso mereceria um livro específico, uma história específica. Mas então, eu acho que o lance de ficar sempre... É porque, na verdade, como eu li em audiobook, eu não sei como é que ficou a divisão dos capítulos exatamente, e a inclusão da conversa dele com o Qui-Gon. Mas eu achei que foi uma ferramenta narrativa bem interessante. Porque até o final do livro, você pode até achar que em algum momento o Qui-Gon vai responder, e não, cara, o legal que eu achei nisso é que em momento nenhum o Qui-Gon responde a ele. Então é só uma ferramenta narrativa de meditação do Obi-Wan, né? Ele tentando refletir sobre as coisas que estão acontecendo e dividindo isso com o leitor. Você tem os momentos são meio que interlúdios, sabe? Entre um capítulo e outro, assim. Uhum. Normalmente é final com acontecimentos no final do capítulo, né? Ele fecha o capítulo, aí ele meio que reflete sobre o final. O diariozinho. Faz o diariozinho. Eu achei uma ferramenta narrativa bem interessante, cara. Sinceramente. Especialmente quando ele tem essa quebra, quando a filha da Anolin, né? Acho que é a Kaylee, ela ouve quando ele tá conversando efetivamente. Isso é muito legal. No meu headcanon, eu lembrei de um mangá que eu li há um tempo atrás. Aliás, fala o que é headcanon pra quem não está familiarizado com tipo assim, é uma coisa que não foi definida no livro, mas tipo, na minha cabeça eu acho que é isso. Eu lembro de um mangá que eu li que tinha esse personagem ruim da cabeça.
que a irmã dele tinha morrido e ele queria se vingar do cara que tinha matado a irmã dele. E ele ficou a vida toda, tipo, mentalizando uma imagem da irmã dele, que na verdade não é o espírito da irmã dele que ele via. Ele mentalizava essa imagem da irmã dele sorrindo pra ele, tipo, pra uma forma dele, assim, de ele continuar indo em frente. Só que quando ele chega no final, que ele vai se vingar do cara mesmo, ele vê que a irmã dele não tá sorrindo. E ele fica maluco, tipo assim, como assim você não tá sorrindo pra mim? Eu tô me vingando do cara, porque, tipo, a mulher era boazinha, ela não ia querer que ele se vingasse. Enfim, no fim das contas eu achei interessante pra mim, porque pra mim isso é como foi com o Qui-Gon. Tipo assim, o Obi-Wan estava querendo procurar na imagem do Qui-Gon uma coisa assim que na verdade o Qui-Gon não precisava dar pra ele. E na verdade ele só precisava se resolver mentalmente e na verdade não é que o Qui-Gon não está aparecendo pra ele, é que o Qui-Gon realmente não precisava aparecer pra ele. E era só um apoio mental dele mesmo. Sim, acabava que é justamente isso, a reflexão pra ele era mais importante do que a própria resposta do Qui-Gon, né? Fez sentido o que eu falei? Sim, sim. E eu acho que é exatamente essa a proposta do John Jackson Miller, né? Porque, além do lance da pura ferramenta narrativa, a não resposta do Qui-Gon é justamente isso. É a necessidade que o Obi-Wan tem dele ter que refletir sobre isso, né? Então, ele não precisa dar respostas vindo de um espírito da força, ele precisa encontrar essas respostas. É uma questão de autoconhecimento, ele sabe dessas respostas. E o Qui-Gon não precisa chegar e ensinar pra ele. Porque só dá mais sentido o livro se chamar Kenobi, né? É a própria jornada dele. E é por isso que eu acho que se o Qui-Gon tivesse aparecido, se tivesse tido mais, como algumas pessoas no Goodreads estavam pedindo e tal, eu acho que seria teria enfraquecido demais. Eu acho que ia ser decepcionante se ele aparecesse, cara. Eu acho que tiraria muito crédito do Obi-Wan. Tiraria o crédito dele. Com certeza. Assim, eu só queria que aparecesse, não como aparecesse, assim, só tipo a pedrinha se mover, tipo só um easter eggzinho escondidinho pra quem lê umas 15 vezes e falar, acho que o Qui-Gon teria... Eu só achei engraçado que no início do livro ele menciona que o Qui-Gon falou com ele e com Yoda, né, no episódio 3, só que isso é uma cena cortada, né, então a gente nunca viu efetivamente, né, cara, então isso é muito doido. Historinha de Obi-Wan, até nisso é historinha. Mas e Marcelo, você quer fechar aí? Eu sei que você também já deu suas impressões mais ou menos, mas fala aí o que você achou de bom e ruim. Eu costumo ter chamar de um preconceito quando você introduz personagens novos em mídias do Star Wars, por exemplo. Vou ler um livro, aí eu cito sempre o exemplo de um que chama Rise of Darth Vader, que conta logo eu sei qual que virou o Darth Vader. Tem o Shrai. E tem uns Jedi meio chato, e tem parte do Darth Vader legal e tal. E quando eu comecei a ler, eu pensei, talvez seja a mesma coisa, mas... Cara, eu fiquei encantado, assim, com os personagens. Eu acho que o cara escreveu muito bem. E, poxa, eu não parava de ler, sabe? Tipo, eu achei o livro sensacional, me surpreendeu. Acho que tá nos meus... Acho que talvez no meu 5 aí de livros do Star Wars. Vou te falar que também ele me surpreendeu bastante, porque foi um livro que eu comprei, assim, com meio receio de não ser lá essas coisas e tal. Mas, como eu disse, eu dei a chance porque era do John Jackson Miller, eu tinha gostado muito do último livro que eu li. E, cara, eu fiquei surpreso. Assim, o início, como a Luísa, eu também achei um pouco chato, meio arrastado, não estava entendendo direito o que estava acontecendo, quem que era aquela galera, por que tá me falando de um velho bêbado aqui no bar, sabe? Aí depois vai pro Oasis, vê aquela galera meio zoada. Cara, eu acho muito interessante como no final do livro, quando ele confronta a Annie Lin e mais ou menos conta para ela, dentro de certos limites, o que está rolando e tal. E ele vai falando, vai descrevendo a vida de cada um dos clientes dela lá na cantina, coisas que ela nunca tinha reparado, como o maluco que ficava sentado tomando café lá todo dia. Sim, ele ficava meditando na xícara de café, na caneca de café, porque aquilo ali pra ele era um prazer, era uma coisa de outro mundo e tal. Tipo, paradas que ela, com 20 anos de cantina ali e tal, nunca tinha notado, nunca tinha citado o trabalho. Mas é legal isso, porque geralmente as pessoas não notam o quanto elas impactam a vida das outras. E aí, não pelo fato dele ser Jedi que ele reparou isso, mas pelo fato dele estar vendo essa coisa
coisa de fora, né? Com os olhos de fora. É o que ele conta, né? Cara, eu não sei porque eu sabia. O Obi-Wan Kenobi é um cara muito legal. É porque é o Beto, cara. O Beto Eu só zoo é muito. implicante, cara. Eu só não é assim, não é Bia, não entendam mal. Não é que eu desgosto dessa Não história. entendo mal, eu sei que é implicância sua. É só zoação, porque é cada do filme. Ele tipo assim, não, seu pai era um grande piloto, eu adorava ele, e você viu o prequel e não foi bem assim. Cara, esses personagens é legal que, Isso é por um exemplo... problema do Jorge Lucas, não do não é do Obi-Wan. Não, mas assim, ele meio que conta uma historinha no episódio 4, e no próprio 5 ele já tem que recontar, né? Não, é uma questão de ponto de vista, ele não morreu. Por falar em questão de ponto de vista, eu queria discutir agora um outro ponto com vocês, que é assim, tanto a narração como a tradução. A narração eu falo daqui a pouco, né? A Luísa também dá mais ou menos o que ela achou. Mas eu queria perguntar para vocês o que vocês, que leram em português, acharam da tradução do livro. Cara, assim, por ser fã de Star Wars aí jogar uma carteirada aí há 20 anos praticamente... Dói você ler alguns termos, Tá sabe? pouco, hein, Marcelo? Mas eu também já tenho muito mais que isso também, né? Mas eu confesso que assim, você fica meio desacostumado a ler termos traduzidos, né? Igual a gente já comentou em uma gravação, ele traduz termos como A arma de raios, né? arma de raios, costas de orvalho. Que é basicamente o blaster, o dewback. Tem mais coisas traduzidas aí que... Eu realmente assim, não sei dizer, né? Eu sei só pelo que vocês falaram. Tem coisas pequenas, assim, mas que passam. Mas o que doeu mais foi o arma de raios, assim. Poderia ter mantido o blaster. Então, eu não tenho tanta certeza que seria uma coisa fácil manter o blaster em vez de arma de raios. Tá? Então, vou dar a perspectiva como tradutor. Não estou querendo justificar nem desculpar, até porque eu nem conheço o profissional que fez. Não sei qual foi a orientação que ele recebeu da editora, que tem muito disso também. Enfim, quando a gente traduz uma obra dessas, a orientação geral traduz tudo. Deixa os nomes, mas traduz tudo. Então você não vai... Eu não consigo te explicar a história do Costas de Orvalho. Sério, não consigo. Não sei de onde saiu. Porque... talvez por isso, entendeu? Talvez por colocar a chave só contextualizando, quem não se ligou quando lê traduzido, ou quem só leu no original, o Costas de Orvalho que a gente está mencionando é o dewback, que é aquele lagarto de montaria que tem em Tatooine, né? Que na versão remasterizada, editada do episódio 4, aparece os Stormtroopers montando. É isso. Então, eu não sei se de repente o cara achou que dewback era mesmo o nome do bicho. E aí ele botou como Costas de Orvalho e tal. E não dewback é um nome inventado qualquer. Mas até aí, enfim, o Wikipédia pra gente ver se o nome tem alguma origem assim. Quanto ao blaster, só encerrando. Quanto ao blaster, como a orientação geral é pra gente traduzir tudo, eu acho natural que ele tenha escolhido traduzir por armas de raio. Não é pior não, cara. Na falta de uma outra orientação da editora ou do detentor do direito autoral, eu acho que arma de raio é uma tradução razoável. Se tivesse que traduzir, eu preferiria blaster, mas se eu tivesse que traduzir, eu traduziria como arma de raio. Arma de raio não é ruim. Tanto que tem uma tradução antiga da trilogia Tron, que era detonador. Sim, eu acho bem pior. Detonador é uma parada... desintegrador também. Um livro chama desintegrador, depois ele chama de detonador. Outra coisa ruim é quando falta, dentro das séries de um mesmo universo de franquia, como Star Wars, Star Trek e tal, quando falta o que a gente chama de memória de tradução. Se é uma coisa que se é um termo que aparece em tudo quanto é livro, ou em várias partes daquela franquia, você tem que traduzir do mesmo jeito, cacete. Sim, é o que eles estão seguindo aí, né? Pois mas eu acho que isso é uma coisa aqui no Brasil que é relativamente recente. Antes, até porque a turma que detinha os direitos autorais fazia isso meio a bangu, do tipo, não, traduz aí, do jeito que for e tal, não tem problema. Aí você tinha um livro que era arma de raio, outro livro que era laser, outro livro que era desintegrador, outro livro que era não sei o quê.
Entendeu? Agora, como a Disney comprou e a parada tá, eu imagino que esteja um pouco mais controlada, deve ter uma unificação. Assim, deixa eu só deixar um detalhe que você me lembrou agora. O livro todo tem uma tradução até boa, não é ruim a tradução. Só que tem um capítulo em específico, eu não vou lembrar agora, acho que ele é no início, até os 10 primeiros, que parece que foi traduzido no Google Tradutor, sabe? Que tá muito mal traduzido. Tipo, é só um capítulo. Eu acho que ele, tipo, entregou pro filho, tipo, dois aqui rapidinho, que não dá pra ou então entregou em cima da hora, sabe? Cara, eu não vou lembrar disso. Olha, como não tem uma referência, se assim, ignora isso. Se você achar, até comenta aí, deixa aí nos comentários, assim, pra referenciar. Depois eu dou uma procurada e digo pra vocês qual é o capítulo exato. Mas sim, dá um pouco de nervoso nesse capítulo, mas depois ele tipo se acerta de novo. Então acho que ele deve ter tido algum problema de atraso e ele deve ter meio que traduzido um pouco de rápido, sabe? Olha, eu duvido muito. O Crucible tenha sido isso, entendeu? Só dando um off, mas eles chamam o Luke no Provação de Lucas. Em um capítulo. A tradução de nome me dá alergia, desculpa. Porque, assim, eu acho que ele... Oi? É mesmo editor. É a mesma, é a Aleph. É mesmo. Só que a editora são diferentes e os tradutores são diferentes. Algum capítulo eu tava lendo lá, então bom, mas assim, fez isso. Houveram esses pequenos ruídos aí no meio, mas no geral, além disso, o que vocês viram como um todo, assim, a tradução? Foi suave? Foi boa? Não, foi boa, dá pra entender muito bem. Sim, quando eu descobri o Olho de Rolha, eu achei muito, muito legal. Uma tradução feliz, eu achei. Eu achei gostei criativo também. Eu achei criativo, assim. Inclusive, achei melhor do que o Plug Eye, até, que vocês falam. Eu não achei, não. De rolha mais sonoro. Eu acho que rolha e plug, pra mim, tem uma ideia totalmente diferente. Porque, na verdade, quando ele fala plug, eu penso em uma tomada ou uma coisa assim um pouquinho mais tecnológica. Assim. Uma coisa que foi... Que eu acho que seria mais natural de você pensar isso no mundo de Star Wars. E eles dão essa impressão, né? Que eles não sabem exatamente o que é, se é uma joia, se é um mas é uma rolha, aí que tá plug é rolha, justamente. Então, eu até entendo. Né? Assim, eu pessoalmente, eu não acho que Star Wars soa muito bem em português, tipo, pinimba minha. Mas eu consigo ler inglês, então eu leio inglês, então eu não fico muito reclamando. Luísa, por eu ter falado que eu sou fã há muito tempo, é porque tem coisas que você cresceu acostumado a ter um termo, que quando você vai ler, igual o segundo livro de Star Wars que eu leio em português, você fica perdido, porque ele traduziu alguma coisa que você antes conhecia com outra. Eu não tenho muito problema com isso, porque eu cresci sendo fã de Guerra nas Estrelas, não de Star Wars, né? Pra mim ainda é Asa X, não é X-Wing, então... É Artu traduções também, pra mim... O R2 você é Artu também? Não, é R2. Eu falava X-Wing. Y-Wing. Meu pai falava Darth Vader. É o período de transição, tudo bem. Enfim, só que não é de hoje, tipo, não só com Star Wars, que eu vejo muito mimimi de tradução, assim. Então, tipo, eu tenho meus problemas com algumas traduções também, mas assim, se me incomoda a tradução, eu pego o original e é isso. Bom, pelo menos eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, mas assim, se você tem tanta coisa assim com tradução, que eu acho que a tradução tinha que ser assim, assim, assado, então acho que o traduzido não é pra você. E por falar... Você sabe qual é a profissão mais popular do século XXI? É o opineiro. Então deixa eu dar minha opinião aqui, não com relação à tradução, mas com a narração do audiobook. E assim, cara, cada vez mais eu fico fã dessa mídia, cara. Porque eu não sei qual foi a emoção que vocês tiveram lendo o livro, né, fazendo as vozes na cabeça, mas com a narração do Jonathan Davis nesse livro, cara, gente, como o livro cresce pra mim. Porque o cara, ele faz uma interpretação do Obi-Wan Kenobi que é digna, assim, do próprio James Arnold Taylor, que é o Obi-Wan Kenobi do Star Wars. Clone Wars. Do Clone Wars. Que ele, inclusive, ele chegou a fazer também uma leitura, assim, para de um excerpt, né? Um prólogo, assim, para a galera ter noção do livro e atiçar a galera para comprar. Mas a interpretação do Jonathan Davis é muito boa, cara. Inclusive nas personagens femininas, que é sempre uma dificuldade quando você tem um leitor masculino, assim, para ele interpretar. E a forma como ele interpreta todas as personagens, assim, é muito boa, cara. Então, assim, eu fiquei completamente imerso, assim, no livro. A cena final... depois que o Obi-Wan vai se despedir da Annelien, assim, vai contando, assim, para
pra ela aquelas meias verdades, cara, eu achei emocionante, cara. Eu cheguei a ficar com olhos marejados, assim. Essa parte eu não ouvi. Eu vi só o início do audiobook. Assim, não que seja muito difícil de me deixar emocionado, porque eu sou um cara... Sinceramente, cara, eu consigo me colocar muito, assim, nas situações. Eu acho que eu sou um cara... Não é exatamente o motivo, a palavra que eu tava querendo, mas é... Coração de manteiga. Nem tanto porque eu adoro sanguinolência, essas coisas, mas mas assim, esse é um traço de família, inclusive. Mas como é que se chama aquele... Você é assim, eu sou assim. Como é que se chama a galera de Star Trek, os Betazoides, que eles têm... Empatas. Então, assim, eu acho que eu tenho empatia, assim, eu consigo me colocar nas situações, assim, sabe? Então, eu sou coração de manteiga mesmo. Escritos, né, então, cara? assim, nesse final, cara, eu fiquei de olhos marejados, assim, as cenas, quando descreve também o massacre que o Anakin fez com os Tuskens, sabe? Eu achei isso emocionante. E o ator que faz essa narração, né? Quer dizer, eu acho que pode chamar o cara de ator, né? É impressionante o trabalho que ele faz, cara. Eu não vejo só um ator atuando de diversas formas. Eu vejo vários personagens diferentes, assim, efetivamente. Então, assim, a narração assim, eu acho que cada vez mais eu valorizo esses livros de Star Wars no Audible, cara, que a narração é sempre fenomenal, assim. Além de qualquer coisa de efeito especial, de musiquinha que bota no fundo, o trabalho de narração é sempre muito bom, cara. Eu disse que eu comecei com o audiobook e depois passei pro livro físico, né? Não foi porque eu achei ruim nem nada, eu gostei muito do cara atuando, assim, eu achei sobrenatural a mudança dele, assim, pra voz de mulher, eu achei que ficou muito boa. Eu gostei muito de ter as músicas. Sim, que é o padrãozão, assim, de Star Wars, né? Mas eu achei até engraçado, né? Porque ele interpreta a mãe, interpreta a filha, e faz interpretações, assim, bem diferentes. Você vê que tem um estudo de personagem, assim, muito grande, né? Cara, é muito bom. Sim, a cena de ação mais assim que eu vi foi uma das últimas coisas que eu ouvi, né, que foi a cena realmente dele salvando elas do Jill Beck lá naquela parte toda, assim. E eu achei que ficou bem legal os efeitos sonoros. No Yope, né? Mas eu, pessoalmente, eu tenho um ritmo de leitura um pouco mais rápido e eu tava ficando ansiosa já. Então, eu fui pra ler mesmo, assim, mas eu também gosto muito de ler e imaginar na minha cabeça, assim. Eu consigo imaginar coisas muito emotivas também. E até nisso completar, né? O que vocês acharam do estilo de escrita do John Jackson Miller para esse livro? Em termos de literatura de entretenimento, eu acho ele do caralho. Assim, eu li muita coisa de Star Trek, eu li alguma coisa de Star Wars, tá? Desses livros derivados das franquias e tal. E é raro você encontrar alguém que você tenha prazer de ler. E não aquela coisa, tô lendo essa história aqui porque é do universo de ficção científica que eu gosto, que não sei o que e tal. É maneirinho, não sei o quê. Eu recomendo, eu gostei muito desse livro. Eu achei que ele é um dos melhores livros não só de ficção, né? Não diria só de ficção, mas de livro mesmo, assim, de literatura de entretenimento que eu li no ano passado. E recomendo para qualquer um que esteja querendo se inteirar do universo de Star Wars, né, de Guerra nas Estrelas, saber um pouco mais, descobrir um pouco mais sobre Tatooine e a vida lá em Tatooine e tal, e uma história de Velho Oeste no espaço. É isso aí. Marcelo, o que você achou? Se você recomenda e para quem? Cara, eu recomendo, sim, o livro pra todo mundo que tenha curiosidade. Meu pai, pra minha mãe. Pra todo mundo que tenha curiosidade pra saber mais sobre o personagem, independente de ser Legends ou não. Vamos parar com esse mimimi, por favor. Sim, que é curioso, né? Porque ele é um livro que ele saiu depois da compra da Disney, né? Sim, ele foi uma das últimas publicações. Da oficialização, assim, desse lance do novo canon. Tanto que eu achei que era canon, até ver a capa do livro. Cara, e você pode, porque tão estranho. Os personagens, tipo, ante o escopo da guerra, da guerra nas estrelas, né, do universo, eles são pequenos, né? Tipo, é aquela coisa que acontece no ponto mais distante do universo. E isso faz parte da narrativa dele mesmo, né? Sim. Assim, da dificuldade do Obi-Wan de se adaptar a isso, né? Você vê que ele eu não lembro se é ele que comenta. Um sujeito da Goodreads notou, tipo,
é Guerra nas Estrelas, mas a guerra para o Obi-Wan acabou e ele perdeu. E ele não tá lidando bem com isso. Eu não sei se é ele que comenta alguma coisa assim, ele fala um ponto que ele não aguenta ficar sentado sem fazer nada, ele vê todo esse problema, ele tem que deixar o Obi-Wan pra trás, o Obi-Wan Jedi pra trás, né, e encarnar o Ben Kenobi, só que ele não consegue, até com 1 ano, assim. Eu acho que os personagens são muito bem escritos, tanto que Críveis, quando você né? termina, sim, são críveis. Eu peguei um carinho muito grande pela personagem da Annie Lin e dos filhos dela. Tanto que eu rezo pra caramba que eles não estejam em Alderaan quando ela explodiu. Sim, eu pensei nisso também. Eu também, cara. Eu ri muito, cara, nisso. Cara, é muito legal. Aquele momento que você falou da despedida deles, eu acho que eu li umas 2, 3 vezes na mesma hora, assim. Que eu não costumo me emocionar com livros, assim. Eu não consigo lendo, sabe? Pra mim tem que ser visual, com áudio, mas esse livro me conseguiu deixar bem abalado, assim, num sentido não ruim, né? Pô, vou te falar, cara, eu tava ouvindo essa parte hoje mesmo, né? E, pô, o dia hoje tava meio chato, o trabalho, as coisas chatas acontecendo assim. E eu peguei, assim, pra ouvir numa horazinha que tava um pouco mais leve, que não sabia que ninguém ia me interromper. E, cara, e assim, de meia hora ouvindo essa parte, cara, eu consegui me emocionar no meio do trabalho, cara. Foi, assim, sensacional. E você se emociona até no Obi-Wan, porque eu consegui pegar um pouco daquela vontade, eu acho que ele teve aquela vontade de largar tudo e ir junto, sabe? Inclusive, ele cita 2 outros amores antigos dele, né? Sim. Tanto a Satine quanto a Siritashi, que é uma outra personagem aí do universo expandido. O livro é tão bom, o autor consegue construir as paradas de uma maneira tão foda, que eu sei como é que o livro vai terminar, porque a gente conhece a história depois, eu sei o que vai acontecer, e mesmo assim eu fico torcendo para que ele ficasse com a Annie Lin. Bom, e Beto, quais foram suas impressões aí e recomendações? Bom, eu gostei muito, realmente gostei do livro, inclusive gostei da tradução, tenho lá seus probleminhas e tal, mas no geral, uma tradução boa. Gostei bastante de escutar essas historinhas todas do Obi-Wan. Eu sei que todas são mentiras. Eu sei que ele aumentou tudo, mas é legal, né? Sempre quando você escuta a versão aumentada. Não, e é engraçado, né? Porque, ó, vamos contar aqui as mulheres de Obi-Wan nesse livro. A Annie Lin. A filha. A Kaylee, a filha, né? A outra garota lá. A outra filha, a Vika. A própria Yark. Né? Ainda tem aquela Zeltron, que não é muita coisa, mas ela é amiga da Annie. A Rush, né? Que é o Yope dele que engravida. E possivelmente até o Crate Dragon, né? Podia ser uma dragão também. Ela queria pegar ele, né? Aquela que toda vez vai no Oasis e pergunta pra Anelin se ela trabalha ali. Acho que é uma a Zeltron. Não é a Zeltron, não? Não, é uma Não. A Zeltron é amiga dela. É meu gagá. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, o Obi-Wan também é muito legal, ele pagando de idiota às vezes. Como assim ela tá grávida? O que eu vou fazer com isso? E você consegue ver eu consigo ver a transição do William pro Alec, sabe? Mas aí, Beto, continue. Bom, sim, eu peguei todas as mulheres me amavam, matei todos os dragões, resolvi todos os problemas desse só. Gostei muito, achei engraçado. Tipo, não é uma mega história, mas as pequenas coisas fazem isso é que é legal. Isso é legal. Realmente é uma história, tipo, local e os detalhes que dão muita graça no livro, assim. Sobre recomendar, eu recomendo para pessoas que não tenham mimimi com Legends e pessoas que não estejam querendo fugir um pouco de coisas, guerras galácticas em Star Wars, né? E grandes, né? Assim, coisas pequenas, assim, ver como o Obi-Wan ficou maluco, essas coisas são boas. E Luísa, suas impressões aí, recomendações? Então, eu acho que a narrativa do JJ 2 A Missão muito legal. Assim, eu pessoalmente eu gosto da narrativa que ela flua de uma forma dinâmica e você consiga imaginar na sua cabeça como um filme. Que é uma coisa, por exemplo, eu tenho um problema com o cara que escreveu Deceived, de Paul Scamp, porque você tá no meio da batalha e ele quer falar dos pensamentos do Darth Maul, fica parecendo Naruto. Sabe,
Nem eu aguentei. Não sei, inteiro. Naruto eles ficam o episódio inteiro, porque é a minha técnica, não sei o que lá. E aí você esperando a batalha e não acontece a batalha. Fica chato, sabe? Porque é como se você parasse a cena no pausa pra falar com o cara que tá do seu lado. Deixa eu saber um prazer desse Deceived. Eu escutei no audiobook, início dele. Eu não aguentei também, não. Eu comprei o livro. Ele tem ele faz um paralelo com um dos trailers do Old Republic, que é a invasão do Templo Jedi. Cara, a invasão do Templo Jedi no trailer é 5 minutos. É muito livro, melhor. Era 5 capítulos contando essa história. Vocês foram Deceived. Parabéns. Muito bom. Mas, beleza. Cumpriu o seu papel, cara. Continue. Nesse ponto, eu achei o John Jackson Miller, assim, ótimo. Eu acho que a narrativa dele flui muito, ela te envolve, os personagens são bem escritos, e como vocês tinham dito, pra você, Star Wars, não precisa ser um problema com uma super guerra galáctica e tal, tipo, as pessoas têm seus demônios internos e têm suas guerras internas, guerras locais, e não só isso, tipo, eu acho que pra uma história, quando você lê uma história, quando você vê um filme, sempre tem uma forma de você pensar aquilo, tipo, uma situação real na sua vida, de você se relacionar com aquilo de alguma forma. E o problema do Obi-Wan, tipo, cara, eu podia ter feito alguma coisa, mas eu neguei esse tempo todo. Os problemas da Anilin tentando criar os filhos, tipo, praticamente desamparada. São problemas reais que você pode trazer pra sua realidade, você pode se relacionar com aquilo. Eu acho isso muito legal. Tipo, Star Wars não precisa ser só guerras absurdas, e coisas absurdas, e lightsaber. Enfim, eu gostei muito do livro, eu acho muito legal. Ele tem sutilezas de coisa bem escrita, assim, sabe? Que um livro mal escrito, um livro escrito muito rapidamente, só pra vender, não tem isso. Rapidinho, você falou sobre lightsaber, tem uma cena nesse livro que o Obi-Wan derrota todo mundo com lightsaber, e depois o velhinho acha que foi ele que matou todo mundo. Eu fiquei muito boa, nessa cena, cara. Essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa. E como eu tinha reclamado no outro holocast sobre o episódio 2, que as personagens femininas são muito mal escritas, nesse livro é o contrário, assim, personagens femininas muito bem escritas, ótimas, até a Vika, que é a escrota, tipo, você entende porque ela é assim e tal, tipo, não é, olha só, é a piranha que tá dando, não, tipo, você entende, tudo é bem escrito e tal. E sobre recomendar, eu recomendo, tipo, pra todo mundo que gosta de Star Wars e não é mimizento, que pode ser, assim, talvez uma porcentagem pequena do fandom, mas enfim, se você quer ver Obi-Wan matando Tusken Raider em toda a glória Jedi da trilogia nova, que não é mais nova, sei lá, não é pra você. Vai ser que nem o menino lá do Goodreads, que vai achar que foi enganado. Como o Warren fala, né, o Kenobi é um amante de Tusken, né, cara? Né? Enfim, eu gosto de como tem isso, que eu não gosto quando botam um Jedi numa situação tipo, então vamos bater aqui e resolver, como se fosse uma aventura de RPG comum. Tipo, eu não gosto de quando isso é colocado dessa forma. Tipo, eu gosto de todo esse conflito dele, né, de como resolver isso. O Warren, principalmente, é um vilão que ele é um vilão simples, é um cara que se endividou pra caralho com o Hutch e tá fudido. Tipo, é um vilão muito fácil de você encontrar hoje em dia, se é que dá pra chamar de vilão, sim, assim. Pra você resolver isso, não era só a Obi-Wan chegar e cortar a mão dele, entendeu? É uma outra parada. Não, e isso me lembrou uma coisa muito legal, cara. Quando tem a cena de que ele derrota sozinho a Akrit Dragon, né? Que já estabeleceu isso. Na frente do Warren, né? E depois que mata, ele fica olhando assim ainda com o sabre, assim, pro Sim, Warren. Essa cena é Aí muito ele fala boa. assim, pô, você vai matar? Eu ainda não decidi isso. Cara, essa cena é muito boa, cara. É muito sensacional. Boa. Mas eu achei meio Deus Ex Machina, tipo assim, não, ele se acidentou e olha só, tipo, só pro Obi-Wan não ter que se livrar dele, né? Eu sei que eu tô me estendendo demais, mas assim, 2 pontos. Esse ponto do Obi-Wan, dele, eu nem não pensei nisso, tipo, eu acho que é a primeira vez que ele tá colocado em uma situação que, tipo, cara, o que eu faço? Eu acho que vou ter que fazer uma coisa não Jedi, será que vale a pena? E antes disso, o Marcelo tinha comentado isso, a parte que ele fica, cara, eu tenho que me esconder, mas eu não consigo ficar parado vendo as merdas acontecendo. E, tipo, é por isso que eu gosto do Obi-Wan como Jedi. Eu acho que, pra mim, ele é o Jedi que assim, devia ser o modelo. Exatamente, tipo, Jedi primordial, né, cara? Que é um cara que, cara, ele quer fazer o bem, ele quer ajudar as pessoas. Foda-se se ele tinha que ficar parado pra uma parada maior, sabe? Tipo, ele quer ajudar as pessoas, eu acho isso muito legal. Tem uma coisa nesse livro que eu esqueci de comentar, mas que ficou na minha cabeça o tempo todo enquanto eu lia.
ele me lembrava muito todas aquelas situações do Obi-Wan tentando camuflar quem ele era e tal. Os desenhos antigos do Super-Homem, cara, que passavam no SBT, aquela coisa dos anos 70. É verdade, porque ele ficava meio que assim, que nem o Clark Kent, dizendo, não, na verdade, eu tava aqui só fumando cigarro, não sei o quê, e aí o cara apareceu e resolveu tudo. Cara, me lembrava muito isso, entendeu? Muito bom. Cara, acho que vocês também já falaram bastante, assim, do que eu penso. Eu acho que, assim, o livro, tem uma narrativa muito boa, tem uma escrita legal. Eu acho que, sim, no início é um pouco confuso, e por isso eu acho que o livro cresceu bastante quando eu li uma segunda vez, né? Que eu tive uma nova leitura sobre ele. Então é o tipo de livro que eu acho que você vale terminar e logo em seguida, assim, você fazer uma segunda leitura para poder rever a história. Eu adorei os personagens, eu achei sensacional a forma como eles são trabalhados. E uma coisa que a Luísa comentou, assim, eu concordo completamente, cara, que assim, a aplicabilidade dos problemas que as pessoas têm, né, e as reflexões que tem, como é que isso a gente pode pegar para a nossa vida, né? Tem muitos dos problemas que cada um lá do Oasis tem na sua vida, que a gente às vezes se vê deparado com isso, né, de você ter um emprego, você tá inserido numa situação que de repente não é o que você queria, mas você acha que é o seu dever, a sua responsabilidade está naquilo, e às vezes não, cara, você tem a sua vida, você pode tentar mudar o rumo, né? Pô, quantas pessoas a gente não conhece que ficou um tempão assim preso numa situação e por causa de uma virada do destino resolveu mudar de carreira, mudar de rumo na vida, e é muito legal, assim, são coisas que você vê numa novela de fantasia, mas que te faz para pensar também na vida, né? Então, assim, eu acho que é um ótimo livro de Star Wars para qualquer um que é fã dos filmes originais que seja. Vale a pena a leitura. Eu não acredito que algum fã de fantasia em geral se ia curtir tanto, né? Mas se a pessoa é fã de Star Wars, dos clássicos que seja, cara, eu acho que é uma leitura obrigatória, cara, porque é uma profundidade muito grande, assim, na psicologia do Obi-Wan. É um trabalho super interessante, assim, da forma como funciona Tatooine, né? Essas diferentes pessoas convivendo, tanto os fazendeiros, quanto a galera das cidades mais grandes, os senhores do crime, né? Tudo isso, né, misturado ali, junto com os Tuskens. Pô, cara, o trabalho que o John Jackson Miller fez pros Tuskens, cara, eu achei sensacional, cara. A mitologia que fala do filho mais velho, do filho mais novo, né? Dos sóis, e como a traição deles fez com que todo mundo tivesse duas sombras, e como isso influencia na vida dos Tuskens, cara, foi muito bem trabalhado. Eu imagino o tempo de pesquisa que o John Jackson Miller teve, assim, para começar a escrever esse livro, cara. Aliás, eu queria até saber se essa mitologia já existia ou se ele que inventou. Olha, uma boa. Eu não sei dizer com certeza, mas eu acho seguro dizer que foi o John Jackson Miller que inventou, cara. Eu achei muito legal também. Pelo que eu sei, ele estava em trabalho com esse livro aí há muito tempo. Ele ficou muito tempo trabalhando no livro. Pô, eu achei super interessante como ele faz esse link, né? E isso vai se mostrar depois no livro, quando ele começa a falar a história dos dois irmãos, né? Que o irmão mais novo, ele pecou ao mostrar a face dele, que entre os Tusken isso era um crime. Aí o irmão mais velho foi punir, matar, só que ele falhou. Então, assim, para um Tusken isso é uma desonra ainda maior, né? De você ir pra batalha e falhar. Então, fica esse lance de um perseguindo o outro, de eterno. Acho legal essa cultura dos Tusken, de que você não pode catar água do vaporizador. Muito bem lembrado, você cara, tem que pegar da terra. É. E o que não deixa, assim, eu posso estar comparando muito idiotamente, mas, por exemplo, eles estavam presos putz, esqueci o nome da Tusken Raider. A Yark. A Yark, ela fala, eles roubam um vaporizador e ela fala, agora a gente vai ter que catar água daqui. Uma mudança radical na ordem dela, que foi necessária, né? Uma coisa assim, que é engraçado que os Tusken chegaram numa conclusão que era preciso mudar, algo que os Jedi não conseguiram. Mas sabe por que ela fez isso? Porque todo mundo que meio que mandava nela, que é mais velha, morreu, né? Ela se livrou de toda a geração. Porque eles eram burros. Isso, né? Não é que é um burro, sobrevivência é mais apto, né?
dogmáticos, né, cara? Na verdade, isso me lembrou, sabe São presos aqueles dogmas. Quando a cavalaria morreu na Primeira Guerra, que evoluiu pra tanque, é meio essa ideia, sabe? Tipo, tem que morrer a velha guarda pra poder chegar às inovações, né? Para os próximos sobreviverem. Mas é bem interessante, realmente, a mitologia dos Tusken, assim, como eles achavam um crime você coletar a água do ar, né? A água tem que ser pega da terra, né? Ela tem que ser naturalmente. Você tirar isso do ar, você tá criando um desequilíbrio, sei lá, né? Então eles sempre quebravam os vaporizadores. O que explica também o porquê que eles assaltam tanto também, né? E é por toda a questão, né? O próprio cultural deles, de guerreiros, de atacar e conseguir as coisas. Toda vez que eu lia, eu ouvi a voz do Klieg Lars falando, né? Esses parecem pessoas, mas são bestas, animais e tal. E não é bem assim, né? Bacana de você conhecer. Eles são árabes. Né? Bom, excelente. Essas então foram as nossas recomendações. Foi um grande prazer conversar com todos vocês aí sobre o Kenobi. E agora eu vou deixar os nossos ouvintes com a introdução aí do Doug e do Marcelo falando sobre o livro desse mês. Então, galera, muito obrigado aí e até o próximo livro de Star Wars que a gente vai trazer pro Espada e Planeta. Uma dica para os leitores: em chuva de oásis, pega o menor e senta. Tá, pronto, acabou o dia. Já definiu já. Tchau. Chega de Muito bom, cara. Muito obrigado, Rafael. E eu estou de volta, Marcelo. Estou com o Douglas para nós... E aí, Douglas, beleza? Beleza. Para nós determinarmos, né, estipularmos o livro do mês que vem. E o livro do mês que vem, eu deixei o Douglas escolher dentre 3 livros étnicos que eu tinha aqui na minha estante há muito, muito tempo atrás. Livros que eu achei em sebo, que eu comprei literalmente pela capa, achei a capa bonita, o título bonito. E o Douglas escolheu Fall of a Kingdom. Fall of a Kingdom é um livro, deixa eu ver de quando que é o livro, eu estava de aqui 2003. 2003, então não é tão antigo assim. Hilary Bell, só que Hilary com I, né? Foi o que me fez, sabe quando você, que nem se você lê a Lenda de Drizzt, enquanto você não fala em voz alta o nome da Pantera, você não se dá conta de que é Guinevere, né? Então, qual que é o outro que tem, tipo assim, geralmente é assim, né? Você tem um nome que, quando você não fala em voz alta, você não se dá conta. Às vezes tem uma piadinha, tem um trocadilho com o nome, mas tem que falar em voz alta, né? E o nome dessa autora, como tem I no final, são 2 Is, né? Ao invés de Y. Não, na verdade é um I só. É um I só. São 2 Is separados. H-I-L-A-R-I, né? Isso. Então, levou um tempo para me dar conta de que o nome é norte-americano, né? O sobrenome Bell, né? Típico. E é Hillary, né? Então eu ficava assim, sabe? Na minha cabeça soou como, sei lá, uma coisa bem meio Oriente Médio, Hilary, sabe? Tipo... Hilary. Então. É verdade. Foi o que eu pensei agora com você falando. Bom, The Fall of a Kingdom, ele é... Deixa eu ler aqui. Eu peguei a descrição, né? O excerto do site da editora, né? E joguei aqui no Google Translate, não chequei. Vamos ver como é que o Google Translate fez. Vamos ver, vai ficar bom, hein? Quem foi Sorab, ou Sorab? Contam-se histórias de um herói que virá em auxílio de Farsala quando a necessidade é maior. Olha só, o Google Translate é poético. Mas há milhares de anos a terra próspera de Farsala sentiu nenhuma necessidade, uma tradução literal, uma vez que tem contado com a paz que vem de ser tanto temido e respeitado, ou temida e respeitada, né? É a terra. É a terra de Farsala. Agora, um novo inimigo se aproxima das fronteiras de Farsala. Um que nem medos respeita... Ixi, um que nem medos nem respeitos... nem medos... nem respeito tem o seu nome e legenda. Olha, não respeita nem teme seu nome e sua lenda. Ok. Mas os governantes de Farsala ainda acreditam que podem vencer qualquer adversário. 3 jovens são menos certeza em invencibilidade de Farsala. Ok. São menos certos. Gian, Soraya e Kavi. Ver que gira a roda do tempo. Não. Eles veem a roda do tempo girando e com Farsala em direção às chamas da destruição.
O que eles não podem ver é como inextricavelmente suas vidas estão ligadas ao destino de Farsala, até que seja tarde demais. Na Queda de um Reino, quer dizer, né, In Fall of a Kingdom, que é o nome do livro, o primeiro volume da trilogia Farsala, Hero Rebel, introduz os leitores a um mundo de honra, perigo e magia neste conto fascinante de autodescoberta. Esse livro não era originalmente o primeiro de uma trilogia, né, Douglas? Não, e ele nem chamava Fall of a Kingdom. Na verdade, o primeiro nome do livro era Flame. O nome do livro era Flame. Ah, tá, era só Depois que Flame. virou Fall of a Kingdom. Essa autora, Halo Rebel, eu acho interessante porque a capa do livro, ela é super assim, é um mundo árabe de fantasia, né? Foi o que me chamou a atenção, foi o motivo de eu querer ler, eu não queria, estava enjoado de fantasia típica com elfos e anões numa Europa pseudo-medieval. Eu gostei da ideia de ser Oriente Médio, árabe, assim, né? Não sei se ela vai se inspirar mais no Oriente Médio ou no Norte da África. Nós vamos descobrir quando a gente lê. Mas é publicado por Simon Schuster. O que eu achei interessante é o seguinte, a autora, ela já tinha... Esse é o 6º ou 7º livro dela, que ela escreveu, só que foi o primeiro a ser publicado. E quando foi publicado, ela já tinha escrito tipo 12. Sabe, era daquelas pessoas que não se deixava abalar por cartas de rejeição. Tipo, vocês rejeitaram esse? Eu vou continuar escrevendo, né? E ela foi escrevendo, e esse é o primeiro livro dela que foi publicado. E depois, né, fez sucesso, a editora encomendou os outros. E ela transformou esse livro na trilogia. Então, eu chuto que dê pra ler esse livro sozinho, assim, começo, meio e fim, sabe? Imagino que seja uma trilogia, mas que esse primeiro livro tenha começo, meio e fim. Igual até o Mistborn que eu falei essa semana. Não podemos esquecer de sugerir para os ouvintes o nosso Espada e Planeta Recomenda, que é o nossa lista de... nossos vídeos no YouTube da Terceira Terra, né? youtube.com/c/Terceira Terra. Não, você tem que digitar /c/Terceira Terra. Se você colocar só youtube.com/Terceira Terra, não vai cair em lugar nenhum, tá? O Douglas recomendou... Não, cai sim. Se você pôr youtube.com/Terceira Terra, cai na página da Terceira Terra. Truco. youtube.com/Terceira Terra. Olha, 6. Agora entrou. 6? Cara, 6? Fora de brincadeira, 2 semanas atrás dava erro 404 não encontrado. Não, opa. Então, vai feliz. Então tá, gente, youtube.com/Terceira Terra funciona. Ok. Douglas, o que você espera de Fall of a Kingdom? Dos 3 livros que a gente escolheu, eu também fui meio que pela capa. Na verdade, um dos livros que a gente ia... Alguns era de ligado a RPG, o outro não me apeteceu. E, na verdade, a capa me chamou a atenção. E, na verdade, para dizer assim, também foi um pouco meio por exclusão. Os outros dois não me atraíram. A capa desse atraiu, é fantasia. Eu gosto pra caramba de fantasia, então eu falei, bom, vamos tentar isso aqui, vamos ver o que vai sair disso aí, assim. E agora olhando o setting, as coisas, parece que vai ser bem interessante. Não é um livro grande, né? 344 páginas, a versão Trade Paperback, que é a versão que nós vamos ler, né? E vamos ver se não é um livro caro também, né? Um livro de $7. Eu não espero ser alta fantasia, sabe? Com tapetes mágicos, gênios e portais. Eu acho que vai ser história de fantasia no sentido de que, sabe? Como é que eu espero, eu tô meio que prevendo que vai ser aquela mundo fantástico sem fantasia. Fantástico no sentido de que é um outro mundo, é uma outra era, não é a Terra, não é histórico, né? Fantástico no sentido de não histórico. Não no sentido de dragões e vermes da areia, sabe? Também acho que não vai chegar nesse ponto. Vai ter um pouquinho de magia, mas vai ser um negócio meio en passant, assim. Eu acho que vai ser uma magia mais próxima da de Dragonlance. Vai estar um pouco no fundo, vai fazer um pouco de diferença, mas não é o cerne da história, entendeu? Então eu acho que isso vai ser interessante. Você acha que então vai ter mágica na história, então? Vai ter sobrenatural. Vai ser de low magic. Mas low magic, bem baixinho, assim. Okay. Bem pouca coisa. Então tá, esse é o nosso clube do livro do mês que vem, uma fantasia não convencional. Eu vou colocar link na show notes. Vê lá o link que eu coloquei na show notes da Amazon, que é a promoção do mês. Geralmente é alguma coisa bem generosa mesmo. Ou você pode comprar o livro pelo Book Depository
ou você pode comprar o livro pela Amazon. E se você, né, se você comprar... Inclusive você pode entrar na Amazon, pelo link nosso na amazon.com.br, que nós temos também, somos associados a eles também, se quiser comprar para o seu Kindle Brasil. Nós ganhamos, acho que 5 ou 6% pelas vendas, ajuda a manter no final essas centavinhos no final do ano, ajuda a manter a Terceira Terra no ar. Douglas, nós nos vemos então no mês que vem para comentarmos se Fall of a Kingdom foi bom ou não. Pessoal que tiver interessado em ir discutindo com a gente, nós decidimos utilizar outras comunidades no Facebook e no Google+, já que assim, tem tanta comunidade sobre livros, né? Comunidade assim, estou lendo, né? Que não compensava a gente criar só. Tá criada no Google+, acho que eu vou até apagar ela, sabia? No Google, porque o do Facebook você apagou, né? Tinha tipo 3 pessoas. Não, no Facebook tá lá. Não, mas eu acho que a gente pode deixar o pessoal for entrando, se o pessoal for entrando e tal, a gente pode fazer mais direcionado. Mas também, assim, lembrar que o foco vai ser a gente conversar nas comunidades que a gente já... movimentar as comunidades que a gente já faz parte, né? Mas assim, eu acho que até pra gente até, de repente, se for interessante manter só pra manter o pessoal, né? Próximo, não sei. Não sei se compensa, né? No Google+, eu acabei escolhendo uma comunidade para sugerir, né, para discutirmos os episódios. Chama Estou Lendo, escrito tudo junto. Ela é uma zona, não tem... como é que fala? Não tem moderação absolutamente nenhuma. Não tem. As pessoas colocam link para loja, links em mensagem, sabe aquela coisa assim? Aqueles memes assim, amo livros, é uma zona, mas bom que tem gente pra cacete. Porque eu não conseguia encontrar uma comunidade de livros que falasse só de ficção científica e fantasia, ou ficção científica, fantasia e horror. Tipo assim, uma comunidade tivesse mais do que 10 pessoas, sabe? Então não compensava. Agora, você achou uma comunidade muito boa no Facebook, né? Que eu até quando tinha Facebook eu participava, a Luciana participa também. Como é que chama a comunidade no Facebook? Eu nem sei que comunidade você tá falando. Eu não faço parte de comunidade nenhuma no Facebook. Você não entrou na comunidade que eu sugeri? Não. Então, peraí, deixa eu ver qual que é a comunidade que... Você me sugeriu uma comunidade de livro? Não. Sim, sugeri, sim. É a comunidade em que eu fazia parte, que a Luciana faz parte, que assim, tem muita gente que lê ficção científica lá e fantasia, assim. É um povo super gente boa, uma comunidade super tranquila do Facebook, com o pessoal que lê livros de tudo. De fantasia e aventura? Não, deixa eu ver aqui. O que você... Não, cadê? Aqui, ó. A comunidade chama-se O Que Você Está Lendo. Tem muitos, assim, o pessoal, por exemplo, a Solange e a Shirley, que costumava gravar por trás, o Quadrante Alpha, estão lá. A Luciana tá lá. E quando eu participava, é um povo muito gente boa. E que lê fantasia e ficção científica dá com pau, assim, sabe? Tem 2001 aqui, André Bianco. Deve ser esse aqui, meu bom. Deixa eu adicionar aqui. Eu vou te mandar o link para ter certeza. Não é comunidade, no Facebook chama-se grupo. Grupo. Já eu olhei aqui, acho que é essa aqui mesmo. Deixa eu até ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se quem tá aqui nesse... Grupo Info 7. Aí, ó, pra ter certeza que você viu o mesmo grupo, eu mandei aí pra você. facebook.com/groups/133793150157482 Deve ser esse mesmo. Foi mal, que cortada que eu dei agora em você aí. Faz parte, quem sabe faz ao vivo. Ok, então tá. Participe dessas... eu vi um negócio aqui. Aliás, eu vi um negócio aqui. No site não sei se você quer pôr, no site da Simon & Schuster, que acho que é a editora, tem um esquema de receber um free e-book se você assinar o mailing da editora. Sim, mas não é qualquer um, não. Eu li o iHunter por esse... Quando eu recebi, porque esse mailing list depende de você baixar o aplicativo deles. O aplicativo de livro da Simon & Schuster. É um bom aplicativo. E depois você, fazendo parte do newsletter, você vai o tempo todo receber promoção, assim, livros por R$1,99. Toda semana tem esses livros por R$1,99. E você ganha um de graça. Mas assim, é de uma seleção muito estreita, assim, tipo, de uma seleção de 30 livros. E eu peguei lá a Sniper, foi o que eu li, que não é nem fantasia, nem ficção, é um livro de militar, né, de snipers, basicamente. Sim. Então... É legal se quiser experimentar, mas não tem muita coisa nesse primeiro que você pega. O aplicativo é muito bom.
É que eu já tenho, tipo, já uso 3 aplicativos, né, de ler livro. E, inclusive, tipo assim, 3 já é muito. Eu tenho, por causa de, por exemplo, você compra livro no iBook, você tem que ler na Apple Store, você tem que ler no iBook. Você compra livro na Amazon, você tem que ler no Kindle, né? Então, você acaba tendo que usar isso. Para resumir, é uma bosta. Mas enfim. Não, mas beleza. Então participem dessas comunidades, nos procurem por lá. A Luciana tá na do Facebook. Eu estou na do Google Plus, que eu estou lendo. E é isso aí. Vamos conversar esse mês sobre Fall of a Kingdom, de Hilary Bell. Isso aí.